digital. Ela respondeu, só que com a mensagem automática. E tudo que vocês falam agora estão sendo gravados, então, Depois você me manda para eu editar esse vídeo. Depois a gente vai sim, ver como é que vai botar de uma forma que fique legal. certo. Ela Eu respondeu um oi. acho que dá. Eu sei fazer uma edição que vai ficar, a gente consegue colocar deitado, em vez de ficar assim em pé como tá. É, mas tá deitado pra mim. Para mim tá em pé, tá na É porque vertical. você tá fazendo pelo celular? Sim. É porque tá no celular. O meu, como eu tô no tablet e o tablet tá deitado, a gravação vai ficar deitada. Ah, sim. Beleza. É porque pelo computador, a câmera do computador não é muito boa. Ela tá entrando, viu, gente? Oi, Olá, Olá, boa tarde, Raíssa. boa. Boa tarde, Raíssa. boa tarde. Deixa eu só tirar a dona da cadeira aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tamo. Sim, sim. Ótimo. Pronto. Qualquer coisa, me avisem. Me tirem uma dúvida: vocês pretendem passar a entrevista ou coletar os dados e depois, enfim, apresentar, algo do tipo? A gente vai discorrer a entrevista na Anne mandou o roteirozinho pra você, não foi? Mandou. Pronto, a Uhum. entrevista vai ser baseada naquelas perguntas. A gente pode ter acha a necessidade de estender uma pergunta ou outra, mas vai ser basicamente aquelas perguntas mesmo. Não sei se foi isso que ela Certo. perguntou, mas a gente está, É. com a sua autorização, gravando aqui essa ligação, essa entrevista, essa conversa. Nosso intuito era a ação. Ou a gente pode, Entendi. sei lá, só o áudio, só pegar a sua fala e também transcrever em textos. Entendi. É isso que eu queria saber. Se vocês Ah, pretendiam passar a gravação Mas a ou nossa ideia é passar a gravação. Se a senhora autorizar a sua imagem, eu autorizo, só vou organizar. Me dê um minutinho. tudo bem. Pronto, aí vocês fazem a edição. E o poder da edição Senão, vai dar tudo certo. senão ela fica passando aqui na tela, é uma confusão absurda. Vamos lá. Contem. Primeiro eu vou apresentar quem nós somos, depois eu vou pedir para que Thais apresente, né, o nosso trabalho, e por fim eu vou pedir para que a senhora se apresente, onde a senhora trabalha, o que faz. Bom, meu nome é Alisson, temos aí a Thais, a Raíssa, temos a Eliane, que foi aqui em contato com a senhora, e temos outros colegas da nossa equipe que não puderam estar aqui conosco por motivos de trabalho, enfim, a Andressa e o Samuel. Nós somos estudantes de psicologia, né, na Unijorge, e aí o nosso trabalho da matéria de psicologia social é entrar em contato com psicólogos que trabalham com esse público LGBTQIAPN+, para ver quais são os desafios, quais são as dificuldades que eles enfrentam ao atender esse público. Se a senhora trabalha, sei lá, em uma ONG, uma clínica que foca só neste público ou atende outras pessoas, e quais são, né, os desafios ao lidar com este público. A gente vai fazer algumas perguntas, só que antes eu queria que a senhora se apresentasse, né, o seu nome, com que a senhora trabalha, há quanto tempo, algo mais geral, assim, só para a gente iniciar. Bom, meu nome é Raíssa Monteiro, sou psicóloga, fiz um tempinho no serviço social, que é uma formação que agregou bastante, assim, a minha formação enquanto psicóloga só foi possível da forma que foi por conta do serviço social, então eu gosto sempre de trazer essa referência da minha formação. Me formei em Salvador, Bahia, sou uma mulher negra, bissexual, ativista em alguns movimentos sociais e várias outras coisas para além de psicóloga clínica. Atualmente
Eu atuo como psicóloga no consultório, mas também como facilitadora em uma escola com atividades comunitárias, né, grupais. A gente não faz um trabalho clínico convencional, né? São grupos terapêuticos, atividades que abarcam um público bem diverso, né? Abarca questões sociais que atravessam, né, nossa subjetividade e que é a minha formação, assim, ao longo da graduação foi muito por esse caminho. Questões raciais, questões de gênero sempre atravessaram a minha formação. Fiz parte de grupos relacionados à saúde, onde era constante, né, a produção e o fazer, promovendo formação continuada de estudantes mesmo e outros profissionais, e o debate, né, sobre os atravessamentos sociais que a gente tem na subjetividade. E aí, bom, algumas coisas, já fiz algumas coisas. Já participei como membro da gestão da primeira Associação de Analistas do Comportamento da Bahia, a Casa Comportamental, não sei se vocês conhecem, no momento ela está um pouquinho inativa, mas é uma associação daqui de Salvador, feita por psicólogas daqui, muito importante, assim, no processo de construção de espaços na nossa cidade, na Bahia. Coordeno um grupo de estudos hoje em FAP, sou supervisora, que mais? E aí, formação nessas áreas que eu já falei de interesse mesmo, que é algo contínuo, que é algo que a gente não consegue parar, né? Já fui psicóloga hospitalar e por aí vai. É muita coisa, hein? Vai lá, Thaís. Eu não sei se a Anne já deu uma introduzida de como seria e qual seria o motivo da nossa pesquisa, da nossa entrevista. Então, eu vou dar essa explicação. A gente está fazendo isso para uma avaliação da faculdade, que é a nossa AV3, referente à psicologia social. Aí, quando você falou já de ter trabalhos comunitários, da questão de assistência social, eu já dei, ó, que legal, tem uma associação um pouco do que a gente está estudando agora, para achar uma psicóloga que conseguisse abranger todas essas questões que a gente precisasse. Foi uma questão difícil e futuramente nas perguntas a gente vai decorrer sobre isso. Desde então, já agradeço por participar, por aceitar, por ter essa disponibilidade, porque imagino que tenha sido difícil, até para a senhora mesmo, conseguir agendar isso, porque, né, meio mundo de coisas para fazer. Então, muito obrigada. A gente vai iniciar as perguntas. Alisson? Bom, primeiro a gente quer iniciar falando, a senhora falou que trabalha em uma clínica, a gente colocou como um ONG, mas onde a senhora trabalha e o público que a senhora atende neste local, e se há alguma barreira de entrada, como é que as pessoas conseguem ter acesso para ter um atendimento com a senhora, se a senhora trabalha com mais pessoas, como é o acesso a esse ambiente de trabalho da senhora hoje? Então, quando a Anne me chamou, eu expliquei um pouquinho para ela esse cenário atual, né? Hoje eu não sou membro de nenhuma organização. Fiz parte, que também é parte da minha história um pouquinho. Acho que eu posso explicar para vocês e vocês vão ter noção de como é que é, né? Deixa eu ver por onde que eu começo. Bom, vou começar pela minha parte, né? Quando eu me formei, né, quando eu estava me formando na transição, saindo da graduação, vindo para o mercado de trabalho, existiam alguns colegas na faculdade que estavam também nesse movimento, pessoas que faziam parte do movimento social, e aí um deles, ele é da hoje chama Inventivos, se não me engano, lançou
a ideia, né, criou um projeto de uma plataforma chamada Redes Vivas, que era uma rede para construir uma rede de psicólogas que propusesse formação continuada sobre a população negra e LGBTQIA+. Então, isso foi 2017, mais ou menos, foi quando a plataforma foi lançada. E aí era formação continuada, atendimento à comunidade, atendimento clínico, supervisão. Era um projeto com vários direcionamentos. E aí, nesse iniciozinho do Redes Vivas, eles me chamaram para fazer parte. E aí foi quando eu entrei já como psicóloga. E a gente fazia assim, tinha feiras de saúde, formações em alguns espaços de educação, algumas empresas, e o atendimento clínico também, né? Porque a gente focava não só na população LGBT, que é IAPN+, e também na população negra. Porque a gente entendia que não dava para separar esses atravessamentos e eram dois recortes que a gente precisava unir no processo de fomentar todas essas frentes que a gente queria atuar, né? Então, Redes Vivas surge, eu começo nesse início com eles, no início da minha formação, no início da minha atuação, né? O primeiro espaço que eu atendi clínica foi no Redes Vivas. Antes disso, eu tinha feito atendimento hospitalar, eu era mais da área de saúde, né? E aí, o meu ingresso na clínica foi realmente através do Redes Vivas, que é uma plataforma que ainda existe. Gabriel Leal é quem encabeça, tem outros profissionais ainda, que aí eu não consigo explicar a vocês exatamente como é que está funcionando agora, mas que por muito tempo foi mais ou menos por esse caminho, fazendo formação, fazendo as feiras de saúde. Veio a pandemia, a gente fechou uma parceria com uma plataforma, uma das primeiras plataformas que foram lançadas para atendimento online, quando o conselho ainda estava sem saber como gerir exatamente isso, né? A questão de usar o Meet, usar o Zoom, as outras plataformas era bem complicado, e a gente se vinculou a uma plataforma na época, que atualmente eu sei que já foi dissociada, né? Por logística mesmo. E aí a gente fomentava o atendimento nesse período. Um outro ponto é que ainda na graduação, a gente... um embrião do Redes Vivas, digamos assim, né? Tinha uma relação com o... Nossa, para eu lembrar agora a sigla, mas era o Centro de Referência à População Trans, que ficava ali no Pelourinho, era do Estado na época. Se eu não me engano, está fechado, acho que no período da pandemia, questões governamentais, fechou, mas a gente atuou lá também com os trabalhadores de lá, que eram trabalhadores e trabalhadoras em, assim, sua totalidade, eram esse público. Então, a gente tinha uma parceria com essa instituição, tinha também um projeto que a gente fazia parte, e junto com professoras e colegas que eram estagiários de lá, a gente fez esse mini projeto, assim, que a ideia era dar um suporte terapêutico, não chegava a ser atendimento clínico, era um acolhimento aos profissionais de lá, que atendiam a população LGBT, que atendiam a população trans, e que eram também parte da comunidade e que tinham seus atravessamentos emocionais, né? Então, em 2016, 2017, mais ou menos, foi esse cenário com essas várias questões. E aí, apesar de não estar mais no Redes Vivas, e o Redes Vivas ainda existir, né? Ao longo desse período todo, com Redes Vivas e paralelo a Redes Vivas, eu segui atendendo o público, né? Não tinha como dissociar a minha formação e quem eu sou
só por sair da iniciativa não deixava de fazer parte do meu público de referência, meu público-alvo. Então, atendi e atendo até hoje uma gama de pessoas que são LGBTs, que vêm por essa via de referência, né? De encontrar um terapeuta sensível às questões que atravessam essa população, a nossa população. Eu gostaria de saber quais são os atendimentos que a Rede Viva ela faz. Você já falou que você tem esse link, né, com assistência social. Eu gostaria de saber se também tem outros trabalhos como assistência social, se tem advocacia, algum outro ramo além de psicologia dentro da clínica. Então, a gente chegou a ter outras pessoas do serviço social, do direito, mas tem uma questão assim que eu acho que sempre foi muito nítida para a gente. O trabalho em saúde mental é um trabalho em rede, né? O nome já traz isso, e a nossa formação, assim, eu posso falar por mim, pelos colegas que compram a rede, nossa formação entende que saúde mental é um processo coletivo. Então, a gente precisa, enquanto profissional, mesmo trabalhando individualmente, não só com a instituição, com a ONG, com uma plataforma, ter essa dimensão de que a população LGBTQIA+, vai precisar não só do atendimento psicológico, mas de outros suportes que vão dar conta de outras demandas essas que acabam dando subsídio para a gente conseguir fomentar a saúde, fomentar a qualidade de vida, fomentar condições de existência saudáveis mesmo, viáveis, de bem viver. Então, era muito comum, era necessário sempre a gente fazer alguma ponte desde psicoeducação, né, de orientação mesmo, de procure tal unidade, tal serviço, e em alguns casos também acessar a RAPS, acessar a CAPS, para poder tentar fazer alguma ponte para os usuários, né? Outras demandas também, como na época de redesignação em nome social, que ainda estava um tanto conturbada naquele período, a gente precisava do apoio de outras instituições, né? Então, até universidades mesmo, com a parte jurídica para dar um suporte. Era e é sempre essa dinâmica de tentar conhecer a rede local, né? E aí fazendo os links para poder auxiliar os usuários, os clientes que a gente atende. Legal. Hoje, atualmente, a senhora trabalha, digamos que como uma clínica só a senhora, autônoma, seria assim? Sim. E as pessoas têm acesso por meio de quê? De Instagram? Como é que as pessoas podem ter acesso para ter uma consulta com a senhora? A senhora falou algo na sua fala, eu estou falando senhora, mas questão de respeito, não caso de idade, tá? Falou algo que me chamou muito a atenção, que não é assim, não é comum quando as pessoas se apresentam falar assim da sua sexualidade, né? E, por exemplo, a senhora falou que as pessoas, esse público procura alguém que entenda as suas questões. A senhora, de alguma forma, comunica a essas pessoas que a senhora entende o que eles passam, que a senhora também, sei lá, pode ter passado por isso, porque, por exemplo, pessoas negras, elas procuram, às vezes, psicólogos negros porque entendem que vai ter essa empatia. O psicólogo negro, ele vai entender uma questão de racismo que uma pessoa branca talvez não consiga entender porque ela não sente na pele. A minha pergunta é nesse sentido, de a senhora, por certa forma, fazer parte desse público também, é uma forma que a senhora consegue ter um pouco mais de aproximação com esse público. Não sei se eu entendi, mas tá. Você falou da parte do como chegar até mim. Sim. E dessa outra parte de
da sensibilização, né? Porque pode ser uma forma de chegar também até a senhora, uma outra forma de acesso, entendeu? Uma outra forma de convite. É um algo a mais que me faria ter atendimento com a senhora. Sim, então, eu acho que a gente pode começar pensando que a gente precisa reconhecer que a psicologia, ela não é neutra, né? Ela tem um viés, as terapias, as abordagens, as profissionais têm vieses que partem da nossa existência, né? O meio de trabalho da gente somos nós mesmos, né? Quem nós somos impacta com como nós vamos estar com outra pessoa. Sim. Então, considero, sim, que é importante a gente, enquanto psicólogas antirracistas, pautarmos através do letramento, né? Porque não é só ser uma psicóloga, um psicólogo negro, é também ter um letramento, né? Para que a gente consiga construir essa ponte, consiga construir essa troca, é importante partir desse ponto, né? Demarcar esse ponto para as pessoas e com nós mesmos, enquanto profissionais. Então, eu tenho essa dinâmica, assim, de trazer a temática, de abordar questões de gênero, sexualidade, raciais. No próprio processo de acolhimento, de entrevista, a gente quer conhecer o outro, né? E o outro é também composto por todos esses marcadores. Nós somos socialmente nas relações acaba sendo atravessado por esses marcadores. Então, tanto no atendimento quanto na comunidade, sim, eu tenho essa demarcação, né? As pessoas chegam até mim por referência mesmo, por me conhecerem, saberem que eu tenho esse viés de trabalho. Respondi? Não sei, fiquei na dúvida. São muitas coisas. Só um momento aqui. Liga o microfone. Vai lá, Thaís. Só um momentinho aqui que deu um problema aqui no computador. Pronto, voltou à vida. Eu queria saber quantos psicólogos existiam no período da Rede Viva? Qual era a estrutura, mais ou menos? Se era um local físico ou se tinha um atendimento só online, como você falou, a questão da pandemia? Se tinha uma sede para alocar essas pessoas em algumas situações específicas? Ó, nas Vivas, a gente teve um período com atendimento presencial, mas não era um espaço nosso, né? Era um espaço compartilhado, com parcerias que a gente foi fazendo. Depois foi para uma plataforma online, por conta da pandemia, embora isso foi se reestruturando, né? E um pensamento, assim, uma perspectiva é que o processo de cuidado ele pode acontecer em qualquer lugar. Não precisa ter um consultório todo estruturado, necessariamente, embora isso seja importante também, né? Isso seja necessário, sim. Mas, em muitos lugares a gente faz esse movimento, a gente pode fazer isso acontecer, né? Então, a gente teve essa estrutura física local para atender, mas, pelo que eu entendi que você está perguntando, é se a gente tinha um local para acolhimento, para suporte, assim, mais estrutural mesmo, né, das pessoas. E no caso, não chegamos a ter. E aí entra um grande desafio, né, que é ter esses espaços, porque é um dever do Estado oferecer isso. Mas, infelizmente, a gente não tem uma rede que oferte, que possibilite esse suporte à população, assim, é muito escasso, no geral. A RAPS, ela vem sendo fragilizada ao longo dos anos, e esses espaços vão ficando cada vez mais difíceis de encontrar. Por isso que é tão importante a gente fortalecer os debates de políticas públicas, de projetos e que isso seja implementado,
de fato, né? Porque enquanto instituição não governamental, a gente esbarra em muitas limitações, sabe? Existem questões financeiras, legais, que atravessam, assim, não é fácil você ter um espaço físico, como a gente falou anteriormente, a gente precisa de uma equipe, né? E aí a equipe também, não só de profissionais da saúde, mas de outras áreas, né? Envolve alimentação, higiene local, suporte mesmo, né? Digno. Bom, agora a gente vai entrar agora nas questões perguntando. A gente fez algumas pesquisas também para poder ter uma base para poder perguntar para a senhora. E para iniciar, a senhora já falou que muitas das vezes esse público procura alguém, um psicólogo que entenda, né, as suas questões, ou que seja algo sensível para eles. E eu queria que a senhora explicasse para nós, se a senhora já não tiver falado sobre, qual é a demanda que mais aparece. Assim, chegam, tipo, uma média de pacientes e muitos deles têm uma procura muito parecida, sabe? A demanda ela é muito igual, muito parecida. Qual seria, assim, a maior demanda que a senhora recebe referente a esse público LGBT? Ó, eu gosto dessa pergunta porque ela não me leva para uma resposta. Ela me leva para uma grande reflexão, assim. Uhum. É um público que a gente fala, esse público. E aí a gente olha para essa sigla que representa pessoas, representa uma comunidade, só que é uma comunidade muito diversa. Sim. Mulheres lésbicas, homens gays, mulheres trans, lésbicas, bissexuais, pessoas trans, queers, enfim, é uma gama de possibilidade enorme, né? E aí entra uma variabilidade enorme, porque as demandas de gênero que vêm da população trans não necessariamente são as demandas de sexualidade, né? Uhum. São questões que se entrelaçam, mas são questões muito amplamente diversas. Né? Falar de gênero é um ponto e falar de sexualidade é outro ponto. Mas existe um fio assim de ligação que eu acho relevante, talvez enquanto demanda é uma coisa mais elaborada, mas existe um fio de ligação que é a vulnerabilização. Né? Tanto a população trans vai passar por vulnerabilização, quanto as outras populações dentro de sua diversidade sexual vão passar por vulnerabilização. E aí tem as questões de vulnerabilização social mesmo, tem as questões familiares, e aí, se a gente fala de vulnerabilização e de saúde mental, isso repercute de diversas formas, né? Tem muitos efeitos. Efeitos de adoecimento. Então, pode ser muito comum a gente perceber quadros de ansiedade, por exemplo, nessas populações, e acho importante frisar no plural, que se a gente for parar para pensar a ansiedade para essa população, pode ser muito diferente da ansiedade para a população em geral, porque essa população sofre ansiedade por riscos que são riscos subjetivos, mas são riscos que atravessam a subjetividade e vão para a linha real, né? O risco Sim. de ser agredido, o risco de ser oprimido mesmo em espaços. É aquela coisa assim, o olhar, ele é muito subjetivo, né? A gente sente o olhar de uma maneira muito subjetiva, o olhar do outro sobre nós. Para essa população, para esse grupo, nós vamos sentir o olhar como um atravessamento muito forte, pode tocar de uma maneira muito forte na gente, né? No nosso processo de vulnerabilização. Então, é isso, é muito diverso,
mas eu acredito que não dá para a gente focar na demanda que chega. Nós, enquanto profissionais, vocês, enquanto estudantes que estão se formando, precisam focar na formação de vocês, em diversidade, em equidade, em entender socialmente e culturalmente as pessoas. Então, quando vocês fazem um trabalho como esse, não é para ser um trabalho, é para ser um debate transdisciplinar e contínuo, né? É só pensar assim, na formação da gente, a gente está se formando para cuidar de pessoas. Quem são essas pessoas? Aí a gente precisa estudar quem são essas pessoas, os atravessamentos socioculturais que a gente tem na nossa população, e a gente vai ver que a nossa população é majoritariamente negra, que a nossa população tem uma diversidade sexual. Então, se a gente se forma entendendo a nossa população, a demanda que chega, a gente vai manejando a partir desse letramento que a gente precisa ter. Muito bom, muito bom. Eu acho que fica até mais claro quando você fala, né? Porque quando a gente vai para a pesquisa bibliográfica, desculpa zoada, acho que dá para ouvir. Quando a gente vai para a pesquisa bibliográfica, parece tudo no preto e no branco, né? Parece uma coisa assim, é isso ou é aquilo? É sim ou não, é 8 ou 80. Parece uma coisa muito mais objetiva. E quando a gente vai, de fato, conviver, presenciar, pôr na prática alguma coisa, a gente vê que não é isso, né? Como essa questão da demanda. Como você falou, eu fiz a pesquisa bibliográfica, eu fiquei assim, é isso, tá aqui no artigo, ok. Mas quando você traz, vai de contra a pesquisa, mas fica muito mais claro e visível que isso realmente faz muito mais sentido do que aquele é isso, é somente isso. Eu não sei se era especificamente o autor que eu li ou alguma coisa, mas a pesquisa parecia diminuir muito, relativizar os problemas como se fosse unicamente esse problema. Não foi depressão o citado, mas vamos supor que foi depressão, e dizer que depressão é o que todo mundo do público LGBT tem, e essa é a única demanda deles, é uma demanda universal. Aí quando você traz isso, a gente consegue identificar que não se limita a isso, nem todo mundo vai ter isso. Cada pessoa com sua singularidade, um pode ter depressão, outro pode ter ansiedade, outro pode ter um transtorno alimentar, a gama ampla de possibilidades que a gente não consegue enumerar simplesmente assim. Inclusive, com base nessa pesquisa bibliográfica, a gente, não só com uma pesquisa bibliográfica, mas com uma mídia em si, a gente sabe que o público LGBT ele é muito associado a doenças sexualmente transmissíveis. Então, a gente queria saber se na ONG, né, no caso Rede Vivas, se tinha alguma ação, algum combate, de fato, alguma ação direcionada para esse âmbito, para essa esfera. Nós participamos, sim, principalmente nas feiras de saúde, a gente tinha debate e a perspectiva muito de prevenção, né? Acho que isso é um foco, assim, entender a prevenção, a promoção de saúde, no lugar do debater sobre os assuntos, informar, entender as possibilidades de cuidado consigo, de cuidado com o outro. Então, é uma temática que surge, né, que emerge por haver mesmo necessidades, mas novamente, não é uma questão que se reduz. Não dá para a gente reduzir o debate a isso, mas é um debate importante, sim, inclusive, porque atualmente a gente tem a PrEP, né? A gente tem já uma estrutura
na rede de saúde para dar o suporte aos cuidados com diversas ISTs, e, ao mesmo tempo, a gente vai vendo que, apesar de ser direcionada para o público LGBTQIA+, existe um outro público que está demandando, né, mas que não está acessando. Então, enfim, se direciona e se cria uma estigmatização, mas não necessariamente é o público que tá mais sofrendo com as repercussões, porque é um público que já vem se instruindo, já vem se cuidando. Embora exista, sim, parte da comunidade que, por questões de vulnerabilidade social, ainda tem dificuldade de acessar tratamento e prevenções. Então, existe ainda essa demanda, sim. Acredito que, enquanto houver vulnerabilização social, vai se haver a necessidade de campanhas e intervenções de pós-venção, né? Para o tratamento, para tentar sanar, amenizar os danos. Legal. E até entrando, não necessariamente somente nesse tema das doenças, mas talvez em qualquer outras questões, nossa próxima pergunta seria se a senhora já atendeu, ou até no Rede Viva, se vocês já tiveram pacientes que eles chegaram com uma demanda de que tiveram dificuldades em receber algum tipo de atendimento médico. E se sim, como é que foi a intervenção, esse processo, não somente na questão das doenças sexualmente transmissíveis, mas qualquer outro tipo de questões, né, que esse público passa, só que às vezes, como a senhora falou do olhar, às vezes alguém que se nega a prestar um socorro, infelizmente a gente sabe que acontece isso bastante, né, a gente está aprendendo um tema chamado vitimização secundária, que basicamente é quando uma mulher ela é vítima, por exemplo, de uma violência sexual, e culpam porque ela estava com uma roupa curta. Então, eu já presenciei, já vi em filmes e novelas, e até na nossa vida real mesmo, pessoas culpando uma pessoa desse público por ser desse público. Então, apanhou porque é gay, sabe? A senhora já teve, né, sabe? A senhora entendeu, né? Alguma demanda com alguém que, infelizmente, não recebeu, ou teve uma negligência nesse atendimento por conta de fazer parte desse público. É o processo de revitimização, que é como eu ainda chamo, né? É muito comum, né? É muito comum a gente ir nos espaços de saúde e não encontrar profissionais qualificados ou que negligenciam, mesmo que sejam qualificados. Então, negligenciam as possibilidades de cuidado, negligenciam no processo de atendimento, na hora de ofertar o serviço, juridicamente também, né, em espaços em que o nome social não é respeitado, não é atendido. Sim, comum, é um relato que ainda acontece. Confesso que ouvia mais antes e agora tenho escutado menos, mas, ao mesmo tempo, eu também tenho escutado, por exemplo, a gente teve um boom de serviços em Salvador para a população LGBT, que nos últimos 2 anos, na última gestão, muitas unidades foram fechadas por não receber incentivo governamental e investimento, né, federal, foram fechadas. E aí tem toda uma discussão política mesmo, de como que o orçamento é direcionado, né? E aí, quando a gente fecha serviços, a gente tem uma população que não consegue ser atendida por especialistas, né? Porque a gente tem especialistas para a população trans, por exemplo. A gente tinha unidades especializadas, mas quando essas unidades são fechadas e a população precisa voltar para o serviço comum, geral, né, para as unidades não especializadas, o processo de violência volta a aumentar. O que faz
também o público a se afastar do serviço. Então, imagina, a gente não tinha um serviço, começa a ter. E aí, a gente entende qual é o dever dos profissionais, a gente entende como a gente pode ser cuidado. Esse serviço fecha, e eu sei que eu vou ter que voltar para o outro. Como eu conheço o outro, eu conheço as violências que a gente já passou nos outros, eu não vou. E aí a gente vai tendo um afastamento da população no processo de cuidado. Os usuários não vão fazer, né, os processos, não vão ser atendidos. E aí os efeitos a gente vai ver depois. O adoecimento a gente vai ver depois. Então, homens trans que não passam por consulta com ginecologista. Porque já conhecem, já sabe que se for na unidade geral, vai encontrar um profissional que, mesmo orientado a atender adequadamente, tenha grande chance de vitimar a pessoa, de cometer um crime. Então, assim, é bem difícil, né? Essa dinâmica é bem comum, infelizmente. Infelizmente. Um outro ponto, que é um processo, assim, que eu tento também trabalhar mesmo, né, na psicoeducação e debater em sessão até, é sobre a gente se instruir, né, entender os nossos direitos. Então, os usuários entenderem os direitos, os deveres dos agentes de saúde. Isso é muito importante para você saber onde buscar e o que pedir, né? Entender as necessidades também, assim, de mulheres lésbicas, por exemplo, que porventura acabam não indo para ginecologista por ser um viés muito da normativa da gravidez. Então, cuidado a mulher para engravidar. Você não vai engravidar, então não precisa fazer nada. Precisa fazer tudo, normalmente. Né? Talvez só não contagem de óvulos, mas de resto, precisa fazer tudo. Então, instruir mesmo e fomentar, enquanto profissional da saúde que sou, que os meus clientes busquem unidades, e aí tentar entender também a rede, conhecer profissionais e fortalecer, sabe? É o caminho possível, enquanto a gente não consegue expandir isso enquanto política pública, a gente vai fazendo trabalho de formiguinha no território que a gente está. Fazendo o que é possível, né? Já para esse lado do âmbito profissional, a gente vê muita reportagem em jornal, a gente vê em série, a questão de que a comunidade tem uma barreira para entrar no mercado de trabalho e acaba entrando no mercado de trabalho informal. Isso quando consegue alguma coisa informal e dê para assinar essa carteira, vamos dizer assim, a gente sabe que também existe muitas pessoas trans que acabam indo se tornar profissionais do sexo. Então, eu queria saber um pouquinho de você, dos atendimentos da Rede Viva, se teve algum caso assim, desse estilo. Se você recebe alguma quantidade significativa de atendimento direcionado para esse âmbito. E se você vê na parcela que você atende realmente uma dificuldade para entrar no mercado de trabalho, de ser reconhecido no mercado de trabalho quando já está dentro dele, para subir de cargo. Sim, essa é uma questão, assim, falando da população trans, especialmente, essa frequentemente é uma questão. Embora tenha o outro ponto, né? À medida que a gente vai, por exemplo, acessando, e aí isso é uma parcela da população, não é o todo ainda, né? Parcela pequena. Mas provavelmente vocês têm colegas trans, vocês conhecem já profissionais que são pessoas trans. E isso é fruto de acesso, né? Quando a gente acessa os espaços de ensino e viabiliza a formação, a gente vai conseguindo propagar essas possibilidades, né? Então, psicólogas, tenho colegas
que são psicólogas e psicólogos, que são mulheres e homens trans, e de outras áreas também. Eu tenho, assim, a gente vai ficando mais esperançosa, né, de que isso está sendo viabilizado, embora, sim, ainda exista uma grande parte da nossa população que vai recorrer às vias informais de trabalho e aos trabalhos mais vulneráveis, né? De menor remuneração, por ser o que consegue, né? A oportunidade que tem, a possibilidade que tem. Então, tem esses caminhos acontecendo, né? Ainda existe a vulnerabilidade, sim, também a dificuldade de ingresso no mercado de trabalho, mas também há um caminho que já vem sendo trilhado, que já vem sendo possibilitado por movimentação, né? Mobilização mesmo, políticas de cota, os acessos que a gente vai tendo para poder, a gente vai, né, acessando para depois retornar e vai reconstruindo a estrutura. Né? Mas, infelizmente, sim, ainda é um debate frequente, e aí entra a questão racial, socioeconômica, que conta muito, né? Embora um homem trans, branco de classe média, vá sofrer transfobia, a gente sabe que os graus de violência que uma mulher trans da periferia destoam completamente, né? Há um sofrimento para ambos por conta das violências, mas há um vale de dificuldades, de impossibilidades aí por conta dos outros marcadores. Então, esse é um ponto que a gente sempre precisa pensar, né? Além do marcador de gênero, além do marcador de sexualidade, quais são os outros, né? Quem é aquela pessoa socialmente? Por exemplo, dentro do meu ciclo, tenho esses dois marcadores de pessoas trans com cores diversas, né? Uma pessoa negra trans e uma pessoa branca trans. A pessoa negra trans, para sobreviver, precisou vender geladinho, picolé. Enquanto a pessoa branca trans, inclusive, faz faculdade, uma faculdade de, né, biomedicina, então tem um abargo mais de ensino educacional. Inclusive, para ele, também foi difícil adentrar no mercado de trabalho. Conseguiu, na área de mercado, completamente fora do seu âmbito, mesmo sendo uma pessoa letrada, não conseguiu adentrar no mercado de trabalho na área dele. Inclusive, o outro, mesmo não sendo letrado a nível superior, também não conseguiu adentrar no mercado de trabalho. Então, a gente vê que a realidade, pelo menos no que eu vejo, né, assim, convívio social, a realidade para entrar no mercado de trabalho para esse público é extremamente difícil. Quanto mais próximo dos padrões estéticos, quanto mais disfarçado Passabilidade. quanto mais a pessoa o outro que te enxerga não conseguir separar o seu gênero biológico e o que você de fato é, mais fácil para você entrar no mercado de trabalho. Porque, por exemplo, o homem trans negro, ele tem a estética de uma pessoa que não é trans, enquanto o outro tem. Para esse outro, entrar no mercado de trabalho foi mais difícil, conseguiu por causa do grau de superior, mas ainda com uma extrema distância e repulsa da sociedade, sendo uma pessoa com todo o embargo, assim, digamos, acadêmico, social, e não conseguiu. A gente ainda vê isso na prática, que ainda me choca bastante. Bom,
Eu gostaria de agradecer, Raíssa, ainda não acabou, mas agradecer esse tempo que você disponibilizou para estar com a gente, tem sido muito bom, muito enriquecedor. Nós já estamos caminhando para o final. A nossa próxima pergunta, você muito já respondeu, ela seria sobre o despreparo de alguns profissionais, mas eu me recordo que durante a sua fala inicial, ou eu escutei errado, ou você falou de um atendimento, um suporte aos profissionais. Eu achei muito interessante, eu estou fazendo aqui algumas anotações e eu é, marquei essa parte, porque muitas das vezes, até nós, a gente se preocupa muito com o público, que não está errado, mas eu penso que também deve sim haver uma preocupação com quem atende este público. E eu queria fazer essa pergunta para você em dois sentidos. Nessa preocupação, nesse atendimento a quem atende este público, e, em certa forma, nós, como psicólogos, a gente entende de ser antirracista, de ter essa mente, né, voltada para o macro. Só que tem alguns outros profissionais que acabam não tendo, talvez, essa reflexão e acabam se fechando. Então, sei lá, um ortopedista, um clínico, outros profissionais, o próprio urologista que você citou, que pode não ter essa mente tão aberta, digamos assim, e pode acabar, como você até mesmo falou, se negando. E como é que seria, como é que você vê se você já atende esse, sabe, esse conflito, esse relacionamento de atender profissionais, de dar um suporte para quem atende esse público e de lidar com outros profissionais que são, de certa forma, preconceituosos, que não entendem, que não vê ali como uma pessoa, um ser humano que precisa de ajuda, só que antes de olhar para o ser humano, olha para todos esses marcadores, esses pressupostos que eles mesmos colocam e que impedem de fazer um atendimento humanizado. Alisson, olha, estou tentando elaborar essa pergunta aqui, que eu fiquei meio confusa. Você quer saber como é que eu me posiciono diante de outros profissionais da psicologia e fora, quando não conseguem fazer o seu trabalho? Sim, essa é a segunda. E a primeira seria esse suporte a esses profissionais que atendem esse público. Pronto. Pronto. O suporte aos profissionais é um ponto que a gente debate constantemente, né? Porque a gente acaba, e aí falando da gente, enquanto profissional, que além de estar disponível para esse público, e aí de me preparar, de formar, de direcionar uma dedicação, né, tecnicamente falando, para a população, a gente discute o tempo inteiro a necessidade do nosso cuidado. Porque é uma demanda que chega com muitos atravessamentos de vulnerabilidade. E sim, isso afeta a gente, inclusive pela identificação, né? Então é importante um processo de cuidado de nós, profissionais que nos dispomos a atender públicos que passam por muitas vulnerabilidades. E é isso é tão complexo porque envolve a gente construir uma rede, né? Ter colegas, ter pessoas que falam a mesma língua que a gente, que entendem os processos, para que a gente possa debater, fazer supervisão, compartilhar mesmo, sabe, da nossa vulnerabilidade, dialogar, ir para rodas de conversa, ir para seminários onde é possível o debate, a troca, né? Eu acho que esses são alguns espaços assim que auxiliam a gente, enquanto profissional, a se fortalecer para sustentar, né, os processos e também é inegável entender a condição de trabalho da gente, né? Então, por exemplo, é muito comum vir a demanda de atendimento social, que a gente chama de atendimento social, né? O que acontece com o atendimento social? E que aí é um dos pontos que o Redes Vivas tinha muito essa proposta do início, né, que era tornar acessível à população. Só que tornar acessível à população financeiramente, sem precarizar o trabalho do lado de cá. Porque a gente acaba tendo um trabalho precarizado, perde a qualidade,
né? Já que a gente vai tendo que atender uma demanda grande com a baixa remuneração, e aí a gente não consegue, por exemplo, manter supervisão, manter terapia. A gente, estou falando nós profissionais, né? Sim. Hoje eu já tenho uma outra estrutura de trabalho, mas no início ainda é um debate suado, sim, né? Eu não sou uma psicóloga do livro, né? A psicóloga branca que herdou um consultório, que tem uma rede social de pessoas no meu ciclo social, com poder aquisitivo altíssimo para me indicar clientes com poder aquisitivo altíssimo. Não, eu sou uma psicóloga que conhece pessoas reais da população em geral, né? E que muitas vezes não vai conseguir pagar o valor que o CRP sugere, por exemplo. Então, eu preciso equilibrar isso. Equilibrar a minha condição de trabalho, porque é o meu trabalho, com o meu papel social. O meu papel e os meus valores profissionais, que são, sim, chegar nas populações que a gente vem falando aqui. Então, tem esse ponto. E o outro ponto é difícil, né? Porque, assim, a gente precisa do enfrentamento, mas a gente já está no enfrentamento só de existir. Então, é muito mais. A gente precisa pensar muito mais em como combater profissionais que não exercem o seu trabalho adequadamente, um trabalho humanizado, respeitoso, equânime, igualitário, respeitando, né, o SUS, as diretrizes do SUS, as diretrizes de saúde, que é o que regem público e privado, porque o SUS não rege só o público, rege o privado também, né? Então, respeitando essas diretrizes, partindo dessas diretrizes, partindo da Constituição, né? A gente precisa entender os nossos direitos e se respaldar neles, sabe? Então, o que eu acho que fortalece é a informação dos usuários, a nossa informação como profissionais, para que a gente cobre de colegas, porque é o dever deles tanto quanto nosso, não é porque eu tenho um posicionamento sociopolítico, ativista, que isso faz responsabilidade só minha, não é. Né? É responsabilidade coletiva. Então, a gente precisa convocar coletivamente colegas de saúde, psicólogos, convocar, né? Para assumir esses papéis, para ter conhecimento. Não dá para hoje a gente ter uma psicóloga que chega um usuário no consultório, um cliente, um paciente, e não consegue diferenciar sexualidade de gênero. Não dá. É incompetência profissional isso. Porque legalmente a gente precisa atender à sociedade. Então, minha perspectiva é muito essa, né? Fortalecer mesmo a comunidade, nos fortalecermos, para que a gente consiga sustentar o combate a outras práticas, que são práticas muitas vezes criminosas, é instruir a denúncia, é cobrar do CRP, né, do CFP, que monitore. Não dá para fazer um trabalho sozinho, achando que eu sozinha vou conseguir mudar as coisas. Preciso, mesmo fazendo meu trabalho individual, atendimento individual, como profissional, eu vou precisar trabalhar com outras pessoas, com outros profissionais. Assim eu vou conseguir fazer o meu trabalho de fato eficaz. Sim, sim. Eu te fiz essa pergunta
muito baseada nas nossas aulas de psicologia social, falávamos sobre racismo. E um tema que pauta muito racismo é o termo mimimi. Muitas pessoas pegam essa pauta do racismo e falam que é mimimi, falam que as pessoas estão utilizando como uma bengala para conseguir algum tipo de visibilidade e etc. E eu percebo que talvez muitas pessoas também usem essa pauta que nós estamos discutindo aqui como um mimimi, falam que é desculpa das pessoas que sofrem esse tipo de preconceito, que sofrem esse tipo de negligência, que as pessoas sabem. Por isso que eu te fiz essa pergunta, porque quando nós falamos da gente se posicionar, fica só no imaginário, numa falácia, só que realmente quando você tem que ir para um embate com um colega de profissão, com outra coisa, que a gente vê que muitas das vezes está acontecendo do nosso lado, embaixo do nosso nariz, e às vezes a gente cruza os braços porque não quer se indispor com o outro, não quer, né, bater de frente. Só que, de fato, se a gente realmente, como a senhora falou, não nos posicionarmos, não fomentarmos, e principalmente os clientes, os pacientes, não tiverem esse entendimento de que eles têm que correr atrás de que não é mimimi, de que não é besteira, de que é direito Eles deles, podem cobrar. e senão não vai ter essa mudança. Alisson, assim, eu acho que existe o espaço do debate. Então, a gente está na graduação, a gente está nos espaços acadêmicos, é um espaço de debate, precisa debater massivamente. E existem os espaços de combate. Então, nos espaços de debate, a gente vai debater, a gente vai instruir, a gente vai letrar, a gente vai informar. E vão existir os espaços de combate em que a gente vai precisar fazer o quê? Recorrer ao ponto que não é sobre o que eu acho, o que eu quero, o que você acha melhor, não é sobre valores morais, não é sobre o que eu penso, é sobre o que é lei, é sobre o que é instrução. Então, é lei garantir atendimento igualitário e equânime, atendendo à diversidade. Então, quando a gente se depara com algum tipo de violência, é o momento da gente combater. Né? Se o colega, a colega traz esse argumento do mimimi, a gente pode levar para o debate, para a instrução, mas a gente também pode levar para o lugar do não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre o que você acha, é sobre o que está na lei, é sobre o que é direito. Ponto. É sobre o nosso dever. E ponto. Se a gente vai entrar no processo de se comprometer com isso, aí, fantástico. É o melhor para todas as pessoas. Não só para a população LGBTQIA+, não só para a população negra, não só, sabe? O debate de gênero não é só para a mulher. O debate racial não é só para a pessoa negra. É para todo mundo. Né? E o benefício é para todo mundo também. Mas nem todo mundo vai entender assim. E aí, quando as pessoas não querem entender assim, porque hoje, né, não tem como não saber, não tem informação, a gente vai por outras vias. Tem que ir por outras vias. Para finalizar, eu gostaria de saber qual é a importância da psicologia na área no momento de acolhimento do indivíduo. Eu sinto que como você teria uma resposta muito mais, como eu posso dizer, com muito mais bagagem, até pela questão do social, né, da assistência social. Então eu acho que você conseguiria juntar essa importância da psicologia no acolhimento da comunidade LGBT. Realmente, eu prezo bastante por levar em consideração os marcadores do usuário, da pessoa que chega, né? Entender esses marcadores, entender as necessidades.
das pessoas. Entender que a saúde, a qualidade de vida, a qualidade em saúde mental, ela está além, muito além, porque existe uma vida com vulnerabilização, violências e precariedades. Mas pensando no papel da psicologia, do acolher, eu acredito e venho vendo no meu trabalho o quanto que estar disponível, tornar possível esse espaço é o gancho principal. E aí não é qualquer espaço. É um espaço seguro, é um espaço de identificação, é um espaço de respeito, criar um espaço e possibilitar um espaço onde haja tudo aquilo que, por muitas vezes, somos lesados e lesadas de ter. É difícil, assim, ir para um lugar de psicóloga, de psicoterapeuta e partir só para psicologização da coisa. Porque aí a gente não consegue alcançar os processos da subjetividade das pessoas. Então, a gente precisa de um conhecimento sociocultural para abraçar, né, as demandas. E é isso, acho que reconhecer mesmo, sabe? Essa necessidade de construir esses espaços, assim, a responsabilidade é nossa, não é, não é do outro, é minha. Eu, enquanto profissional, tenho essa responsabilidade. E eu preciso demarcar isso, deixar isso muito explícito para a população, de que não é um favor, de que não é uma concessão, né? De que não é só porque não é porque eu sou obrigada a atender, é porque eu sou comprometida a atender. Acho que o compromisso é uma porta assim que a gente abre muito grande, porque falando de uma população que passa por tantos processos, né, com outros profissionais, em vários espaços, demarcar isso, acho que abre a porta. A porta quando a gente pensa em acolher, sabe? Em acolhimento mesmo, em trazer para perto, em oferecer suporte, é se colocar disponível, se colocar ciente do que está acontecendo ali na relação, sabe? Ciente, trazendo aqueles marcadores que eu falei no início, de quem também eu sou e dos meus compromissos. Respondi, Thaís. Respondeu. Me estou? Dá para ouvir. Pronto, Agora vem. respondeu. Ok. É isso. Bom, é isso. Novamente, Raíssa, muito obrigado pelo seu tempo. Foi algo enriquecedor para nós. Acredito que vamos ser melhores psicólogos a partir desse momento. Minha psicóloga, eu faço terapia, e ela sempre me fala que nós estamos num momento que a gente precisa disso, de rodas de conversas, de debate, para além da faculdade, para além das aulas, sempre estar nesses ambientes assim que a gente consegue ter conexões, contatos com outras pessoas, até profissionais já formados para a gente mudar, né, o nosso network, a nossa forma de ver as coisas, porque querendo ou não, estamos em formação. E muitos de nós entramos, né, nesse curso, nessa graduação, e aos poucos a gente vai tirando muitas coisas de nós, muitos pressupostos, muitos preconceitos, e muitos de nós, a gente, por muitas questões, por trabalho, por família, cada um tem sua dinâmica, a gente às vezes se pauta só na faculdade, né, e acaba deixando de lado isso aqui que é tão importante. E aí um trabalho desse, que às vezes a gente reclama porque tem que fazer, a demanda vale ponto, só que a gente consegue perceber o quão enriquecedor é ter esse momento de estar conversando com alguém que já trabalha nessa área, que pode nos dar insights, e que as pessoas que estão assistindo, que vão ter acesso a isso, também podem, né, ser abençoadas com esse conteúdo, podem
ter essa reflexão, ter esse momento de aprendizado, algo que não fica só para a gente, mas fica também para os outros. Então, eu gostaria realmente de agradecer a você. Não teríamos como, né, pagar por isso, mas que Deus te abençoe e muito obrigado. Muito Eu obrigada fico muito mesmo. feliz também. Diga, Thais. É isso, só muito obrigada por participar, por aceitar essa coisa de última hora, basicamente. Então, é basicamente isso. Foi corrido, mas saiu. Eu agradeço também o convite. Eu fico feliz de ver vocês levantando esse debate. Eu acho que, assim, é papel de vocês, sabe? Levantarem isso, pautarem isso. A graduação, ela é um pacote pronto, sim, né? Tem lá as disciplinas bonitinhas, mas o que é discutido em cada disciplina pode ser muito diverso. Então, me coloco à disposição, se precisarem, em outros momentos, de mim, de outros colegas, que com certeza eu vou ter para indicar para outros debates, outras temáticas. Fiquem à vontade. E, assim, torço para que vocês fomentem isso, sabe? A graduação, ela não é a mesma se a gente se envolve para além dela. Que o que me formou psicóloga está muito além do que eu vi nas disciplinas da grade curricular convencional. Pode ter certeza. Isso, obrigada também a vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.